Bom, agora nós vamos ao assunto em destaque aqui do Informativo TVU, que é mercado de trabalho e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Mithier Maemura, que é professora da FAGEM. Boa noite, Mithier. Olá, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Espero contribuir com vocês. Claro, com certeza. Então vamos falar desse assunto que está sempre em alta e cada vez mais em alta, que é a tecnologia, né? A gente pode esperar o que dessas novas tecnologias dentro do mercado de trabalho, Mithier? Então, se a gente tem dois cenários diferentes, sendo muito específica, tá? Então, o primeiro cenário é um cenário maravilhoso, tá? Em que o céu é o limite. O limite, promissor. Exato. E para quem é esse céu? Infelizmente, aí é o problema 2, não é para todo mundo. Porque esse maravilhoso novo mundo de tecnologias, de tecnologia generativa, ChatGPT, primeiro, que o profissional, para trabalhar nessas áreas, ele já precisa de um conjunto de competências e saberes que, muito francamente, é incomum. Tá? Então, a gente está falando de diversos idiomas, entender de tecnologias, ter habilidades comportamentais. É um conjunto de fatores que eles não são, repito, não são facilmente criados. Você precisa, então, tanto de investimentos de governos mesmo na sua população, quanto você precisa também de pessoas interessadas em aprender. Exatamente, né? Especialmente tecnologia. E aí a gente tem um problema 2, tá? Outro problema. Agora a gente parando para pensar em relação a gênero. Vá numa turma de engenharia, por exemplo, ainda hoje, 2024. Uma turma de engenharia, você vai ver muitos rapazes. Sistemas de informação, ciências da computação, áreas, no geral, que são mais relacionadas à tecnologia, atraem muitos meninos e poucas meninas. E por quê, Mithier? Tem inúmeros fatores, mas vão desde fatores sociais, por exemplo. Meninas são criadas, eram pelo menos criadas para serem professoras, para serem cabeleireiras, ou isso também é um modelo de formação antiga, mas ainda hoje vige em algumas sociedades. Ainda há essa tendência. Ainda há. E segundo, que para essas carreiras você precisa de competências exatas. Aí eu te pergunto, quem aí gosta de matemática? Quem aí realmente gosta, tem apreço? Não estou dizendo que... Estou batendo martelo falando que é sempre assim, mas a gente está olhando uma média, tá? Então, você vê que são carreiras ainda muito masculinas. E quando vem o ChatGPT, quando vem tecnologias com esse perfil, ele sim cria novas vagas, mas primeiro, essas vagas, infelizmente, não é para todo o perfil de pessoa. E segundo, que essas tecnologias elas podem sim substituir. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma greve de roteiristas, atores e dubladores lá na gringa, não teve? Foi. Trabalho criativo, entende? É um ator, é um roteirista. Nós chegamos a um ponto do desenvolvimento dessas tecnologias que sim, ele é capaz de simular vozes, inclusive, de simular texto e de criar imagens. Cenários, né? E isso ninguém previa, e é muito novo, porque até 2022 ou 2021, não me falha a memória agora, quando foi criado o ChatGPT, a gente pensava, nós, inclusive a academia, não imaginava que isso chegaria a essas profissões criativas. A gente imaginava, por exemplo, em algumas profissões em que a tarefa é programável e repetitiva. Mas para atividades criativas isso foi surpreendente. E a verdade seja dita que a gente nem começou. Nem começou, tá só no início, né? Tá só no início. Agora, em julho, o Banco Mundial, em associação com a Organização Internacional do Trabalho, eles fizeram um estudo analisando os impactos da inteligência artificial aqui na América Latina e no Caribe. E o resultado foi, olha, para um determinado perfil de trabalhadores, e que perfil é esse, gente? Aquela pessoa que entende de tecnologia, tem soft skills, tem bons relacionamentos, tem um conjunto de fatores que a tornam muito especial. Então, para estas pessoas, que bom. Agora, dá uma olhada nos nossos indicadores brasileiros. Não é o mesmo perfil. Infelizmente não. Recentemente tem um exame que se chama PISA, que ele avalia o nível de conhecimento básico dos alunos. O Brasil, seguidamente,
vem pontuando baixo em atividades básicas, por exemplo, leitura e interpretação de textos e matemática. Sim. E a gente agora está falando de um mundo em que, meu Deus, a gente está falando de programação. A gente está falando, sei lá, de lógica booleana. A gente não está mais falando dessas competências que serviram a nossa sociedade tão bem durante tantos anos. Agora, literalmente, o jogo é outro. E também é agora que desigualdades sociais se mostram ainda mais flagrantes. Porque, por exemplo, internet, quase todo mundo tem. Você está com o seu telefone na mão, a gente tem Wi-Fi, a gente acessa muita coisa. Tem acesso a muita informação. Exato. Mas lembra da pandemia? Quanta gente não conseguiu estudar porque não tinha acesso à internet ou não tinha o computador? Então, essas barreiras tecnológicas, em muitas medidas, elas bagunçam ainda mais esse coreto, por assim dizer. Por outro lado, agora, notícias boas, tá? Até agora, as notícias, elas podem ser desanimadoras, mas um ponto bom que nós temos é que nós temos, primeiro, demanda. O mercado de TI, de tecnologias de informação aqui no Brasil, até o ano que vem, precisa de mais de 500 mil pessoas. E como a gente não acha no mercado pessoas com essas competências maravilhosas que eu descrevi, as empresas estão treinando. Então, as empresas... Exato. A empresa fala, não estou achando mesmo, eu vou capacitar. Então, ainda há muito espaço, né, de treinamento e de qualificação. Não é um espaço eterno, tá? Porque essa falta de profissionais não vai durar para sempre também, a gente sabe. Mas, de agora até daqui a uns 5, talvez um pouco mais, há muita demanda e há interesse das empresas em qualificar, em capacitar. E também um lembrete, especialmente para os profissionais que estão procurando se recolocar no mercado. Sabe, a pessoa que está afastada do mercado, seja lá pelo motivo que for, o mercado hoje é menos etarista também. Então, se antes o mercado queria só os novinhos, agora o mercado... Era uma questão que eu ia te perguntar, será que essa área de tecnologia é mais voltada para o jovem? Mas não tem idade. Não, então. não tem. Então, bom, nem tudo é tão ruim. Então, como há uma falta extrema de mão de obra nesses segmentos, né? Se abre um cenário para quem, em linhas gerais, tem competências e interesse. E aí, tanto faz a idade, entende? Existem empresas que, inclusive, não estão pedindo diplomas mais. Eles querem saber o que você, de fato, sabe fazer. A habilidade da pessoa, né? Exato. E isso são notícias muito boas, entende? Então, tudo bem, a gente tem um cenário que ele pode parecer tenebroso, e para alguns segmentos da indústria, para alguns segmentos do mercado, de fato mas nem tanto. Então, ainda há bastante coisa que dá para ser feita. Então, assim, enquanto profissional acadêmico, o que eu posso dizer é calma. Calma, né? Calma. Dá uma olhada nas vagas, analise o perfil das vagas, veja o que está sendo pedido e procure qualificação. Então, exemplo, né? A Microsoft tem uma série de cursos oferecidos de forma gratuita para a população no geral. E muitas dessas vagas solicitam exatamente essas qualificações que a Microsoft oferece de graça. A Escola do Governo, o EGOV, também tem vários cursos gratuitos, então você não precisa estar vinculado a uma instituição de ensino. Então você tem muitos canais, algumas iniciativas, ainda que tímidas por parte de governos ou outras instituições, que são bacanas e, gente, o momento para pegar é agora, sabe? Não vai adiantar daqui a 10 anos chorar em cima do leite derramado, porque já se sabe, inclusive, quais as áreas em que você, de fato, não vai mais ter tanta demanda por vaga. Então, ciente disso, é preciso se requalificar mesmo. Mitie, para a gente encerrar, que o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, o que esperar então e o que as pessoas podem ficar atentas para esse futuro que já está logo aí na nossa frente? Primeiro ponto, eu acho que isso independe de tecnologia. O profissional precisa entender seus pontos fortes. E daí, com base em seus pontos fortes, ele procurar empresas e ocupações que mobilizem isso que ele tem de melhor, tá? E não dormir no ponto. Vamos supor, por exemplo, você visivelmente é bom em comunicação.
Só que mesmo essa habilidade, ela precisa ser renovada. Então, gerações diferentes, públicos diferentes, você precisa renovar esse seu set de talentos, porque senão você vai ficar ultrapassado. E agora, nesse novo mundo de tecnologias, as profissões e talentos se tornam ultrapassadas muito rapidamente. Então, minha dica é, descubra seu ponto forte e trabalhe para manter esse negócio. Porque se você não faz, alguém vai fazer. Alguém vai fazer por você, exatamente. E a gente recebeu aqui no Informativo TVU Mitie Maemura, que é professora da FAGEM e que deu essas dicas importantíssimas sobre o mercado de trabalho e também a tecnologia que a gente está vivenciando a todo tempo. Muito obrigado, viu, Mitie? Volte mais vezes. Eu agradeço o convite. Obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite.